podem tomar tudo de nós. Ninguém rouba a boa parte da palavra do seu coração. Pode faltar tudo, mas nunca vai faltar Jesus na tua vida. Nunca, não vai. Fique de pé só mais uma vez, por favor. Pastor Giovanni vai fazer mais uma oração agora, para que possamos ouvir a palavra de Deus. E também você que contribuiu. A paz do Senhor para a igreja. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Oh meu Pai, já sentimos a Tua presença neste lugar, meu Deus, nesta noite. Através dos louvores, as palavras. Meu Deus Todo-Poderoso, também, Senhor, abençoa os Teus servos que já estão aqui neste lugar, oh Pai. Para nesta noite, Senhor, participarmos do Teu corpo, do Teu sangue. Jesus querido, já somos agradecidos por tudo que tem nos dado, Senhor. E agora, Senhor, continua, Senhor, usando o Teu servo na Tua palavra, para que possa alimentar este povo mais uma vez nesta noite, Senhor. E assim, meu Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Pode tomar seu assento, por favor. Abra sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 8. Aleluia. Serei o mais rápido possível na direção do Espírito Santo, daquilo que Ele ministrou em minha vida, em meu coração. Você veio aqui hoje, não foi à toa, não foi o acaso, não foi o destino que te trouxe aqui, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Peço que nada tire sua atenção agora. Foque-se totalmente na voz de Deus agora. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. Repita comigo, leproso. E o adorou. Diga, adorou. Agora fale, leproso. Adorou. Dizendo, Senhor, repita assim, ó, se quiseres. Tem gente que não está falando, diga alto, se quiseres. Se quiseres, podes tornar, aleluia, vocês estão afiados, tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, fala aí, tocou. Isso. Dizendo, quero ser limpo. Aleluia. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Somente até o 4. Glória a Deus. Amados irmãos, nós fizemos algumas repetições de palavra para que você frise nelas hoje. Se você tivesse com caneta agora, eu já ia falar para você riscar, para você escrever. Tem gente que trouxe, maravilha. Marca lá o leproso, marca adorou, marca se quiseres. Marca essas palavras. Amados irmãos, a lepra é mais conhecida nos dias de hoje como hanseníase. Aquela doença da pele, que se infesta, que se espalha. A lepra, uma doença tecnicamente incurável, que hoje tem alguns tratamentos, mas nós sabemos que nesta época em questão, e principalmente em Levítico 13 e 14, que é há muitos e muitos anos atrás, a lepra era considerada espiritualmente como o pecado. A lepra era aquilo que infestava na minha carne, mas devido talvez por conta de algo que achavam, se imaginava que aquela pessoa estava em pecado. E realmente, espiritualmente falando, quando pecamos, quando erramos, é como uma lepra, irmão. A lepra deixa a sua pele insensível. A lepra, segundo Levítico 13 e 14, ela te tira do arraial. O que é arraial, pastor? É a sociedade da época.
é o bairro, é a cidade onde eles moravam, é a casa a qual aquela família pertencia. Uma pessoa leprosa que estava em examinação por um sacerdote. Tanto que, para que você tenha noção que a lepra realmente não era uma doença física, não era um médico que tratava da lepra no Antigo Testamento, mas eram os sumos sacerdotes que iam examinar aquela pessoa. E havia muitos protocolos para que visse se realmente era um tipo de lepra ou não. Claro que eu não vou ler Levítico 13, que é um texto muito longo, mas se você tiver curiosidade na sua casa para se alimentar da palavra, depois você leia Levítico 13. Você vai ver quantos protocolos existiam de 7 dias, separação do arraial, examinação se estava com a pele branca, se estava na cabeça, se estava nas roupas, tudo tinha um detalhe, porque quando se falava de lepra, se falava de algo espiritual, pecaminoso, que imaginava-se que estava na vida daquela pessoa. Então não tinha um médico, quem examinava era o pastor da época, era um sumo sacerdote, e fazia-se todo o exame. E nós acabamos de ler um texto em Mateus 8. Ó, o varão tá afiado aqui, ó. Já colocou até um Levítico aqui, é benção. Lá em Mateus 8, você vê que eu quero que você desenhe esse cenário comigo. Versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Multidão é gente, irmão, é bastante gente. Então Jesus não está sozinho. Jesus está com muitas pessoas. Por que as pessoas estão seguindo Jesus, amada igreja? Devido aos seus milagres, seus prodígios, suas palavras, suas pregações. Eu quero estar perto de Cristo, eu quero estar com Ele. Quando Ele fala, meu coração arde. Quando Ele está, eu vejo que o mudo fala, o cego enxerga, o coxo anda. Eu vejo que até morto ressuscita. Que negócio incrível, que homem incrível, que profeta incrível, que Senhor incrível, que Messias incrível. Como Ele é incrível, poderoso e maravilhoso. Eu quero estar na presença dEle constantemente. Há um porém. Os leprosos não podiam andar ao lado de Jesus. Os leprosos, na verdade, não poderiam nem ficar dentro da sua própria casa. Segundo a lei do Levítico, quando era considerado leproso, acontecia-se alguns detalhes. E eu vou para frente porque o texto é rápido. Em Levítico 13, no seu versículo 3, coloca aí por gentileza. Levítico 13, 3 diz. Levíticos 13 e o 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profundo do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará e o declarará por imundo. Que negócio terrível. Então, quem tinha lepra era considerado imundo. E existia-se um costume depois, porque aquela pessoa precisava comer, irmão, precisava ir no supermercado, precisava transitar, mas não podia transitar no meio das pessoas. Então o que aquela pessoa tinha que gritar quando ela estava chegando? Imundo! 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 Aí todo mundo olhava, corre, sai de perto. Imundo, leproso. E ele falava imundo. Só que tem mais detalhes do leproso. Levítico 13, só que o 46, por gentileza, diácono Walter. 13:46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo, veja que está 2 vezes. E esta habitará como? Só. A sua habitação será fora do arraial. Compreendeu que o leproso estava? Então ele fala imundo e não vive na sociedade. Tem mais detalhe também. Levítico 13:45, volta 1. Olha mais um detalhe. Também as vestes do leproso em que está a praga serão o quê? Rasgadas. Então ele anda rasgado. Ele não vive em sociedade, não está dentro de casa, não pode ficar em casa, não pode ficar perto das pessoas. Ele tem que gritar para chegar perto do pastor Giovanni, do evangelista Ed, do pastor Eli, do pastor Zé, falar: imundo, 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 eu quero ir ali, imundo, sai que eu quero passar. E todo mundo corre, sai de perto dele, sai de perto dele. Existe outro texto que diz também: os seus cabelos têm que estar bagunçados. Toda uma característica, porque a lepra o alcançou. Então eu quero que você frise isso.
O que ele precisa dizer quando está chegando perto das pessoas? Como está seu cabelo? Bagunçado. E as roupas? Ele mora onde? Fora do arraial. Pegou? Então o leproso grita o que, igreja? Ele mora onde? Fora do arraial. Suas vestes e o cabelo. Essa é uma visão de um leproso para você entender daquela época. Agora vai para Mateus 8. O leproso, querida igreja, ele vai uma tipologia de um pecador. E a lepra é terrível, irmão. Sabe por quê? Ela começa pequena. É um pequeno detalhe, é uma manchinha na pele. Mas ela vai se espalhando. O problema também da lepra é que quando ela se espalha e está na minha pele, na hora que você toca, na hora que você bate, você não sente mais. A pele resseca. Não há mais uma sensibilidade. Tem gente que está entendendo. Eu vi um meu Deus. Na hora que toca, na hora que fala, agora você imagina uma lepra no coração. Não tem palavra que convence, irmão. Não tem persuasão humana que possa te convencer quando nós estamos leprosos na alma e no coração. Ficamos insensíveis. E essa lepra, irmãos e irmãs, não começa de uma forma gigantesca. Não é igual você vai no médico e descobre um câncer no estágio 4. A lepra começa pequena. Um detalhe, um ponto, uma ida, um ambiente, uma mensagem, uma palavra, um TikTok, um Instagram, um inbox, um vídeo, um tequinho, um toquinho, um pouquinho. A lepra começa a se espalhar em nós. Meu Deus. O problema também da lepra, ela deforma a minha imagem. Ela começa a ir na nuca. O leproso Naamã colocava sua armadura, escondia-se atrás da sua imponência, mas o texto diz, porém, leproso. Ao despir-se de sua armadura em casa, a mulher via, a serva via, leproso, leproso. E o rei da Assíria sabia que Naamã era leproso. Mas não era porque ele era leproso que a Bíblia não deixa de dizer. A Bíblia diz, e Deus dava vitória a Naamã. Era um assírio. Pastor, você está fazendo apologia para que eu peque, para que eu seja um leproso? Coisa nenhuma. Eu só estou dizendo para você que quando o dono do céu e da terra está presente, ele purifica qualquer pessoa. É isso. Começa pequeno, se espalha. Insensibiliza o seu corpo, o seu coração. Deforma a imagem original que Deus criou você. Você é imagem, semelhança. Pastor, o que é imagem e semelhança? Aleluia. Você tem uma beleza que Deus colocou em você. Você fala, você pensa, você olha, você escuta, você sente. Deus fala, Deus escuta, Deus vê, Deus sente. Esta é a imagem que nós temos do Senhor Jesus. A imagem que Ele criou eu e você para governarmos uma terra. Mas quando a lepra chega, ela te paralisa. Ela te insensibiliza. A lepra faz você sair do arraial. A lepra faz você abandonar pessoas que você não queria. Mas a lepra me jogou para fora. O pecado me tirou para fora. E silenciosamente ela destrói a nossa identidade com Cristo. O pecado sempre vai nos tirar dos arraiais antes de tirar a sua vida. Porque o leproso não morreu. O leproso está vivo, só que está fora do arraial. Cabelo bagunçado, veste rasgada e gritando, imundo, imundo, imundo. Talvez eu e você não gritamos, mas às vezes a lepra que está aqui dentro grita, imundo. Pastor, que mensagem dura? Não. Porque aqui não é só apontamentos. Aqui tem esperança e resposta de Deus para você hoje. Aleluia. Mateus 8. Jesus está sozinho? Tem uma grande
Cabelo do leproso. Veste. Dentro de casa? Fora do arraial. Gritando o quê? Eis que veio um leproso e fez o quê, igreja? O adorou. Em outros textos de Lucas, de Marcos, diz: prostrou-se com a cara no chão. Só que ele adora dizendo algo. Pergunta: esse leproso podia estar no meio da multidão? Esse leproso podia estar ali, saindo do lugar onde ele estava afastado, e chegar na multidão, e chegar mais ainda aos pés de um puro como Jesus? Podia? Tecnicamente, pela lei, não podia. E eu quero que você lembre de um costume judaico também. Você lembra que Jesus curou as 10 leprosos? Quem lembra desse texto? E que apenas um. E aí quando eles chegavam nas cidades, eles tinham sinos, barulhos, e gritavam: imundo, blim, 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 estamos chegando. A gente vai pegar os restos da feira, o resto das bancadas. Precisamos comer, senão a gente morre. Estamos morrendo por dentro, mas eu não quero morrer mais, eu preciso de ajuda. E aí esses 10 se encontrou com Jesus. Eu quero que você imagine o contexto agora. Um homem de cabelo bagunçado, de veste rasgada, de que tem que gritar imundo, está fora do arraial. Normalmente os leprosos ficavam todos juntos. Os leprosos ficavam em lugares porque eles não só habitavam só. Já que você está leproso, fica comigo. Já que você também está leproso, vamos se juntar aqui. Tanto que tinha 10 andando junto. Imagino eu que esse leproso que adorou, que estava ali se prostrando diante do Senhor, não estava sozinho também. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque fora do arraial eles se juntavam e ficavam juntos. Só para você entender o mistério aqui, a aplicação de hoje. Por que que muitas tribos aí fora, jovens, adolescentes, crianças, adultos, por que que você vê tanto bar cheio? Por que que você vê boates, nights, baladas aí, pessoas ao mundo afora, se juntando, se divertindo, se pulando? Porque eles não podem habitar no arraial. Porque às vezes quando eles chegam perto de mim e falam: imundo, imundo, eu falo o quê? Não prego para ele. Não falo que o Jesus, o sangue dele purifica. Eu falo o seguinte: se afaste de mim, vá embora. Aqui você não serve. E aí ele não encontra uma família para pertencer. E aí ele vai frequentar outro lugar. E lá ele acha outro leproso. Leproso na alma, no coração, no espírito. E lá ele bebe, lá ele fuma, lá ele se prostitui, lá ele faz um monte de coisa. E eles falam: aqui eu me sinto bem, porque aqui eu posso fazer. Aqui ninguém fala nada, aqui ninguém me julga. Meu irmão e minha irmã, nós não estamos aqui para jogar os leprosos para fora, mas estamos aqui para fazer eles serem tocados pela mão de Jesus Cristo. É isso. Esse leproso vem e não vem com arrogância, não vem com prepotência. Ele não vem com as teologias de hoje que fala assim: vai na tua casa e determina. Que determina o quê, rapaz? Determinar? Quem é eu e você para determinar alguma coisa? Você vai lá, bate o pé e fala: você não determina nada. O Rei Jesus continua soberano, é soberano, aleluia. Você tem que reconhecer que eu sou um pecador, um leproso na alma e no coração. E quando eu chego aos pés dele, eu não vou pedir nada. E primeiro eu adoro a Jesus. Adora primeiro, irmão. Começa a adorar e para de reclamar. Eu imagino aquele leproso lá, fazendo fogueira, junto com um monte de leproso. Aí ele fala assim: tá vendo aquela multidão lá, ó? Jesus está lá. Eu ouvi dizer que Jesus está curando um bocado de gente. Aí eu imagino os leprosos falando: rapaz, não vai não. Você não pode. Se pegar você, rapaz, você vai ser apedrejado, você vai ser morto, você vai ser excomungado. Não vai não. Vai dar ruim esse negócio, viu? Porque gente para desencorajar a gente tem um bocado, irmão. Tem um monte
um monte de gente para falar, para apontar, para falar um bocado de coisa. Agora é difícil alguém falar assim: tô junto, vamos com você. Eu entendi que a solução está ali. Quem não tem a mente de Cristo enxerga coisa desnecessária. Quem não tem a mente de Cristo só julga a lepra, mas não oferece a solução para a nossa lepra. Mas aquele leproso tomou uma decisão. Independente do que falaram ou disseram para ele, ele falou: eu vou romper a multidão. Então imagino eu, igreja, que ele não chegou assim, imundo, imundo, imundo. Ele chegou: eu vou primeiro procurar a solução em Cristo. Aleluia. Cansei de falar imundo. Chega desse negócio de roupa rasgada. Chega desse negócio de cabelo bagunçado. Chega desse negócio de insensibilidade, de não sentir mais a presença, de não sentir mais. A lepra tomou a minha vida. Eu preciso tomar uma atitude definitiva. É tudo ou nada. Se for para morrer, eu morro, mas eu morro aos pés dele, pelo menos. Labaia, cante, anda, subiai. É tudo ou nada hoje. Eu vou. Só que eu vou fazer direito. Falar: Deus me salva, porque eles vão me apedrejar. Coisa nenhuma, eu vou adorar primeiro. E eu vou dizer: Senhor, se quiseres. Determina não, irmão. Fala: Senhor, se tu quiseres. Faça como Ezequiel no vale de ossos seco. Podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Era profeta ou não era no osso? Ali no vale, na visão. Era profeta ou não era, Ezequiel? Dos bons. Só que profeta, homem de Deus que tem palavra, ele não determina nada. Ele sabe que quando só para ele falar, quem usa a boca dele é Deus. E aí ele diz: tu sabes. Se quiseres. E se hoje a resposta for não? O que a gente faz? Posso contar um negócio para você? Abre parênteses, já a gente volta no se quiseres. Havia uma história. Havia um pastor de ovelhas que estava com as suas ovelhas. Todo dia um pastor de ovelha faz contagem, irmão. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 30, 35, 37, ele conta as ovelhas. E esse pastor começou a perceber que as ovelhas começou a sumir. Não via rastro. A cerca estava tudo bonitinho. Tudo com arame certinho. Os cães pastores nem latiam. Ele falou: o que está acontecendo? Não fugiu nenhuma. Mas está faltando uma. Passava outro dia, faltava outra. Aí ele chegou em outro pastor e falou: está acontecendo alguma coisa? Estão me roubando, está acontecendo alguma coisa. Mas esse rapaz, quem está me roubando é muito inteligente, porque não tem rastro, não tem nada. O que é? Aí o pastor falou assim: ó, faz o seguinte. É uma doideira. Põe as suas ovelhas, estreita o caminho delas, na hora delas entrar no aprisco, e vão passar uma por uma em fileira. E aí ele falou: bate em uma por uma, dá uma tapada, dá uma chicotada em uma só, em todas. Rapaz, que minhas ovelhas é boa, por que eu vou bater, por que eu vou fazer isso? Aí o pastor não quis fazer, não fez. Chegou no outro dia, sumiu mais uma, no outro dia sumindo a ovelha. Ele falou: vou fazer. Chegou no final do dia, colocou em linha as ovelhas, e as ovelhas foi. Passava a primeira, ele pá! Ó. Segunda, pá! Só fazia mas não gritava, fazia nada. E foi. Teve uma, na hora que ele bateu, pá! A ovelha, au! Opa! Na hora que ele mexeu, tirou, é lobo. Não tinha rastro porque o lobo estava dentro. Assim é a lepra. Você não vê, mas ela se espalha. Você não vê, mas ela consome. E se às vezes nós não apertamos o cerco, o lobo se esconde.
Porque quando nós somos apertados, é igual uma garrafa de água. Se tem água, sai o que, igreja? Suco de maçã, vai sair o que? Vai sair de dentro de nós só o que nós temos quando somos apertados. Aleluia. Esse leproso é corajoso demais. Eu não consigo entender como ele tem tanta coragem. E ele fala: se tu quiseres, pode me tornar limpo. E eu falei do que ia voltar no se quiseres, não foi? E se a resposta hoje for não, não quero. Aí a minha pergunta para você: qual a sua atitude? Você esperneia? Você grita? Você fala: que injusto! Eu fiz isso, eu sou aquilo, eu mereço. Qual é a sua atitude se ele falar não? Você está orando, buscando e falando: Deus, eu queria isso. E aí ele fala não. Aí você também não queria mesmo. Faz bico, faz birra e começa a ficar amargo. E a lepra contamina. A inveja acontece. Ela pode, eu não posso. Ele tem, eu não tenho. Ela consegue, eu não consigo. Deus, por quê? Por quê, Senhor? E se a resposta é não? Porém, tudo o que é feito para a glória de Deus, existe uma resposta. Passa. E Jesus estendendo a mão dizendo: eu quero. Ele podia ser tocado, irmão? O leproso podia ser tocado? Não. Mas Jesus falou: eu quero. Sabe por que esse leproso é curado? Porque primeiro, ele adora. Segundo, porque também Jesus viu que a intenção do seu coração era glorificar a Deus em primeiro lugar. Pergunta para você: o que você tanto pede é para quem? É para quê? É por quê? Pensa. Reflita, você vai entender. Uma fé que se submete a Cristo, ele não fala assim: se podes, porque Deus pode. Ele fala: se quiseres. É diferente, irmãos. A fé que move o céu é a que se rende antes de receber algo. Isso é fé. Eu primeiro adoro sem intenção, mas eu já adoro clamando socorro. Jesus conhece, Jesus sabe. Mas na hora que a coisa aperta, você foge, você não quer, você deixa Deus, você para de orar, você não ceia mais, não louva mais, não é mais pontual. O que acontece? Aí Jesus fala: eu não posso te dar isso, porque o seu coração está focado em coisas, pessoas, objetos, o seu bem próprio, o seu prazer, sua casa. Mas eu não quero dividir você com ninguém. Eu quero exclusividade com você. É isso que ele quer. Aleluia. O toque de Jesus num leproso é escandaloso, irmão. É um escândalo da graça. Alguém tocar um leproso, o que as pessoas talvez imaginavam é: ela vai expulsar esse imundo. Não falou imundo, veste rasgada, cabelo bagunçado, fora do arraial. Esse aqui eu conheço, esse aqui não firma não.
esse aqui não fica não, esse aqui eu sei, mora lá com aquele bocado de leproso numa caverna, escondido ali, fora do arraial, conheço a mãe, conheço o pai, isso aí não dá certo mais mesmo. Aí Jesus fala assim, deixa eu te mostrar, rapaz, deixa eu mostrar para a multidão, deixa eu mostrar para você, que quando um leproso chega em mim, o meu sangue, o meu toque, o meu corpo purifica todo o pecado da vida dele. Jesus é o pão da vida. E ele queria, vou trazer leproso para a ceia. Ixi, agora é espanto total, é escândalo mesmo. Porque ele, como assim, pastor? Vou trazer um leproso para ceia. Esse leproso não mais ceia, esse leproso não está na mesa, ele não pode estar, segundo as regras, segundo a liturgia, segundo a lei, não pode. Mas chegou um maior do que a lei e toca e escandaliza todos debaixo da graça que ele nos oferece. É um escândalo. Que negócio maluco. Essa mulher aí com cabelo nos pés, chorando. Ah, se ele soubesse quem é esta mulher. Irmão, que mentalidade é essa? Você acha que Jesus não sabe quem é eu e quem é você? Você acha que Jesus não sabe? Ele sabe, irmão. Ele sabe a lepra que eu tenho, a lepra que você tem. Porém, mesmo assim, venha e se proste e adore e diga, se quiseres, ó Deus. A resposta de Jesus para nós nesta noite, de tudo que é para honra e glória do Senhor, é para a sua vida, e é para você dar glória, é para você dar aleluia. Se você recebe nessa noite, faça igual o Salmo 134, versículo 2: levantai as mãos no santuário para adorar ao Senhor. A resposta de Deus para a nossa vida hoje é: eu quero te purificar e te limpar, eu quero, aleluia. E logo foi purificado de sua lepra. Esse toque me intriga. Esse toque antecipa a cruz. Porque ele purifica um leproso antes de morrer. Ele cura aquilo que é olhado pela sociedade como um pecado terrível, apenas com um toque. As irmãs louvaram aqui o abraço do noivo, o toque do noivo. Sinta a presença marcante do noivo. Aleluia. Jesus estava bonitão, né? Jesus estava top. Parecia o The Chosen. Bonito, igualzinho Jesus. Deus abençoe. O versículo de número 4. Jesus vai dar agora uma diretriz para aquele leproso que está limpo. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga nada para ninguém não. Quando alguém recebe essa informação, irmão, não diga nada, fala a verdade. Na hora que Jesus te dá uma bênção escandalosa como essa, você vai ficar de bico calado? Seja sincero. Você não ia já postar no Face? Você não ia fazer uma ligação no Zap, postar no status? Você não ia? Curei. Ganhei, conquistei. Quando você chega lá, irmão, nas suas férias, num lugar que você viaja, na hora você fala, põe lá, como é que fala? O check-in, né? Cheguei aqui, Europa, Disneylândia. Receba. Irmão, é natural, nós estamos alegres, felizes. Só que Jesus está falando uma coisa aqui, e esse leproso vai fazer outra. Vai entender. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, diga para ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você sabe qual era essa oferta, amada igreja? Meu Deus do céu. Vamos ler? Levítico 14:4. Bíblia, estou inventando nada, está lá. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se, tome 2 aves vivas. Quantas aves? E limpas. E um pau de cedro, diga madeira. E carmesim, diga carmesim. E isopo. O
que é uma esponja? Pegou os itens? Pegou? Gravou? Vamos de novo. 2 aves vivas e limpa. Um pau de cedro, que é uma madeira. Carmesim. Na época, o carmesim era expelido de um vermezinho. Quando se esmagava o verme, saía um sangue muito forte, que dava uma tonalidade de vermelho sangue, vermelho vivo. Pegou? E o isopo é uma esponja. Pegou? Versículo 5. Mandará também o sacerdote que esse degole uma ave. É uma só, né? Uma ave. Num vaso de barro sobre águas vivas. Você está entendendo? Está acompanhando comigo? Próximo. E tomará a ave viva, e a madeira de cedro, e o carmesim e o isopo, e vai molhar a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas, deixa aí, correntes. Você tem que ver isso aqui agora. Põe a sua imaginação para funcionar. Existe um vaso de barro. Existem 2 aves limpas que estão vivas. O sacerdote viu que está purificado. Então vamos fazer algo para servir de testemunho para este leproso que ele está purificado. Pega uma ave, mata ela dentro deste vaso. Mata, coloca o carmesim lá dentro. E dentro tem água corrente, água viva, não é água morta, porque tem movimento. Água viva, não é água morta, porque tem movimento. Tem vida ali dentro. Por mais que a ave morreu, mas ali tem vida acontecendo. Aleluia. Tá, pega essa ave e morreu, mistura ali, e a madeirinha tá lá dentro. Pega a ave que tá viva, e esse pauzinho de cedro, esse isopo, essa esponja, coloca na madeira, e aí você mexe ali no sangue, e passa nas asas da pombinha, da ave que está viva. Você pegou, você tá entendendo, tá conseguindo visualizar na sua cabeça? Uma ave morreu para poder dar vida para outra. Uma ave precisou morrer para que o sangue dela se passasse nesta outra ave. Passa nela e 7 vezes asperge sobre o leproso. 1, 2, 3, 7. Por que 7? Plenitude, totalidade, perfeição do sangue da ave, perfeição da diretriz do Senhor Jesus. Quando asperge o sangue, asperge sobre a ave, diz o texto, pega a ave viva e lança sobre os campos, o bater das suas asas esparge o sangue, que, meu Deus do céu, você está entendendo o que está acontecendo? Simplesmente num ritual, numa coisa bíblica que acontece, mas agora eu quero aplicar isso na minha vida e na tua, aleluia. Para você ser banhado de sangue de Jesus Cristo, alguém precisou morrer. Aleluia. E se não fosse o madeiro, se não fosse a cruz, se não fosse o isopo a passar no sangue e colocar na minha vida, me purificar e aspergir em mim, eu continuaria leproso. Pastor, mas Jesus fez um milagre antes da purificação, porque isso aqui do sangue de Jesus, do banho, não é para te curar, é simplesmente para servir de testemunho por aquilo que Jesus já fez na sua vida. Ele já fez. Só está faltando agora você dar testemunho. Pegou? Aleluia. Ele já fez. Ele já tocou onde ninguém tocaria. Ele já fez aquilo que ninguém faria por você. Ele já fez. Ele chegou próximo. Ele viu sua intenção. E às vezes, irmão, eu determinei, eu falei, acho que eu mereço. Jesus fala assim, tu não merece, mas mesmo assim eu toco, mesmo assim eu curo, mesmo assim eu chamo. Mas agora vai ao sacerdote e faz o procedimento, porque as pessoas vão ver que através de você o sangue de Jesus se multiplicará. As gotas do sangue que estão sobre você serão espalhadas na sua família, na sua casa, na sua vida. Eu falo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Muitos verão o seu testemunho, o seu procedimento.
a sua posição diante do que Deus fez. Meu Deus, você acha que você não é merecedor? Leproso também não era, mas ele tomou uma atitude: não fico mais fora do arraial, não vou mais ficar nesse ambiente onde me seguram. Eu tomo uma decisão hoje, não vou mais para lá, não falo mais assim, não faço mais isso, não quero mais isso, mas eu vou me prostrar aos pés daquele que muda a minha situação. Aleluia. O sangue é a nossa redenção e regenera você. A água é a purificação, água viva. E o cedro, a madeira, é a cruz incorruptível, que também traz a noção de humanidade. Mas quando a cruz está manchada com sangue carmesim, na minha vida não é mais maldição, mas agora é redenção sobre nós. O que a lei prefigurou sobre Levítico 14, Jesus agora consome na cruz do Calvário por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue dele é precioso, amado irmão e amada irmã. O sangue dele está sendo aspergido sobre nossa vida mais uma vez. Clame o sangue de Jesus sobre você. Não recorra mais, leprosos, a ambientes, a estratégias, a cursos, a determinados pontos. Não, recorra somente ao sangue de Jesus. Eu quero que você fique limpo. Quando Jesus fala assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. O pão lembra o toque, o cálice lembra o sangue. Assim como o leproso, eu e você éramos excluídos, mas agora sentaremos à mesa da ceia do Senhor. Porque na mesa da graça, no escândalo do que Jesus fez por você e por mim, todos nós somos ex-leprosos. Todos nós. Se você ainda se enxerga como um leproso, te convido hoje, toma uma atitude escandalosa também. Porque o meu pecado é escandaloso, mas o meu arrependimento tem que ser mais escandaloso que o meu pecado. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Do grito de imundo, há um silêncio de adoração aos pés de Jesus. Tem vezes, irmão, que você não tem nem mais palavras para falar, mas se simplesmente você adorar, porque se eu adorar, vai começar tudo de novo. Tem um louvor que fala isso. Só que eu preciso adorar, eu preciso me prostrar. Nem que você não consiga falar nada, igual Ana não disse, não conseguia falar, mas adore a si mesmo. Agora, lembra, a pomba está fazendo o quê? Voando. Enquanto ela voa, o sangue está. E sabe o que o sacerdote vai falar agora, segundo a lei? Limpo, limpo, limpo. Você não é mais imundo. Você não pode mais ser imunda ou imundo. Você não é isso mais. Que você faça o procedimento do sangue de Jesus. Recorra a Deus, recorra ao sacerdote, para que isso sirva-se sobre testemunho na sua vida.